Olá pessoal, eu sou o professor engenheiro Johnny Merces e nós estamos aqui no nosso canal para mais uma aula, e dessa vez nós vamos também ter uma aula de engenharia civil e nós vamos ter uma aula da disciplina de análise estrutural 2 e hoje nós vamos começar os nossos estudos sobre linhas de influência. O que significa isso, né? Muito bem, e já sem mais enrolações, vamos direto para a nossa aula de hoje. Veja só, primeiro nós vamos fazer algumas considerações, tá? Primeiro, o que é uma linha de influência? Uma linha de influência, ela é uma representação, né, que a gente pode fazer em um gráfico de uma variação de carga. Né? Essa carga ela pode ser aqui, como está dizendo, né? De reação de apoio, de esforço cortante, de momento fletor, tá? Em uma seção transversal, e essa carga ela normalmente é orientada para baixo e ela é calculada a partir de uma força unitária na posição vertical de uma viga propriamente dita, tá? Essa carga unitária, ela percorre toda essa viga e a gente consegue daí traçar um gráfico a partir dessa carga que corre em cima da viga. Muito bem, então aqui eu tenho, aqui no restante do slide, está falando sobre essa outra imagem aqui, né? Então já vamos partir para outra imagem. E nós temos aqui a carga unitária, P igual a 1, tá certo? Essa aqui é a nossa carga unitária, e ela percorre aqui uma distância x, e a partir do momento que ela percorre essa distância x, ela vai ter uma influência nessa minha viga, tá certo? Então, a partir de uma distância que ela corre, ela vai influenciando essa viga. Muito bem. Então, a partir de um determinado esforço, né, uma carga varia, uma carga concentrada, né, ela varia enquanto se move sobre a estrutura. Isso é uma linha de influência. E ela, dessa forma, ela vai exercer influência, né, por isso o nome linhas de influência, em toda a extensão da viga, tanto no esforço cortante quanto no momento fletor, né? Então, a gente vai começar os nossos estudos sobre isso hoje. E para começar, nós vamos calcular uma linha de influência bem simples, né? Determinar as linhas de influência dessa viga aqui, biapoiada, que tem entre os apoios uma distância de 6 metros e tem um balanço aqui de 2 metros, tá certo? Muito bem. Uma primeira consideração que a gente tem que fazer é que, primeiro, como nós já dissemos ali atrás, nós estamos falando de uma carga concentrada unitária. E normalmente essa carga, ela corre da esquerda para a direita, nesse sentido aqui, tá? Então eu vou colocar uma carga unitária aqui como eu estou dizendo, unitária, de 1, pode ser 1 newton, 1 kilonewton, tanto faz. O importante é que ela seja uma carga unitária, tá? Eu vou utilizar o newton aqui, que é a nossa base de carregamento, tá? Então, tá aqui a minha carga unitária de 1 newton. E agora, a partir disso, eu represento aqui nesse diagrama, né, os meus apoios VA e VB, e eu vou colocar um ponto C aqui, ó, numa distância qualquer aqui da minha viga, né, para eu calcular posteriormente, tá? Mas perceba que nesse primeiro carregamento aqui, nesse primeiro momento dessa minha carga, né, que ela vai percorrer a distância inteira da viga, ela está aqui exatamente sobre o apoio VA, tá certo? Exatamente em cima. Então, vamos levar isso em consideração para ver o que ela está influenciando aqui. Então, somatória de momento em A igual a 0,
considerando o momento positivo com o giro anti-horário, né? Então, o que eu tenho aqui? Se eu considerar a minha carga de 1 newton, eu tenho ela sobre o apoio, porém eu não tenho distância. Então, é 1 vezes 0, né? 1 newton vezes 0 metros, que vai dar 0 mesmo, né? E eu tenho aqui VB, que está com relação ao meu ponto de referência aqui, que é o ponto A, ele está com tendência de giro nesse sentido, portanto, positivo de VB vezes 6 metros, né? 6 metros aqui, ó. Portanto, 0 dividido por 6 é 0 mesmo, então VB vale 0 newtons. Ou seja, essa carga aqui, ó, de 1 newton, ela não está influenciando nada no apoio B. Quando a gente traçar o gráfico vai ficar mais fácil. Então veja, agora a somatória de forças verticais igual a 0, considerando o valor positivo apontando para cima, nossa convenção de sinais, né? Então eu tenho o VB aqui que vale 0, já coloquei ele aqui, mais o VA, que eu ainda não sei, menos 1, que é a minha carga unitária aqui. Ou seja, o VA vale 1 newton. O que eu concluo com isso? Que quando a minha carga de 1 newton ela está exatamente em cima do apoio VA, ela está influenciando exatamente o valor da sua carga, ou seja, 1 newton, 100% dessa carga em VA, certo? E 0% ou 0 newtons em VB. Então essa é a linha de influência quando essa carga unitária está no ponto A. Então vamos ver agora, a partir do momento que essa carga corre da esquerda para a direita, né? E ela parou agora exatamente em cima do meu ponto C. Então vamos ver como que ela vai influenciar isso daí. Somatória de momento em A igual a 0, com o momento anti-horário positivo, né? Então eu tenho aqui essa carga unitária no ponto C, com relação ao meu ponto de referência A, aqui, ó, ela está com tendência de giro aqui, horário, né? Eu determinei aqui um valor de 2 metros desse ponto C, tá certo? Então, isso significa que 1 vezes 2, né? Porque é a carga vezes a distância do ponto de referência, né? Que é o momento. E agora, positivo ou negativo? Bom, ele está chutando aqui, entre aspas, né? No sentido horário. Portanto, contrário àquilo que a gente convencionou como momento positivo. Então, negativo de 1 vezes 2. Eu tenho também o VB, o meu outro apoio, chutando o contrário aqui, né? Com sentido anti-horário, portanto, positivo, de VB vezes toda a extensão desse entre apoios, que é 6 metros. Portanto, fazendo todos os meus cálculos aqui, eu tenho VB igual a 2 sobre 6, o VB é igual a 1/3 de carga desse newton, né? Perceba que agora, lá no meu apoio B, quando a carga começa a percorrer, né, ela já começa a influenciar o meu apoio B. Quando ela estava sobre o ponto A, ela não influenciava em nada o meu apoio B. Agora que ela começou a correr a 2 metros, ela já tem 1/3 da carga disso lá no apoio B. Vamos para a somatória de esforços verticais, né? Que a gente vai ver o que ela está, quanto ela está influenciando agora o apoio A partir do momento que ela correu 2 metros e estacionou no ponto C, ou passou pelo ponto C, né? Então eu tenho aqui o VA, ou melhor, o VA, né? Positivo. Eu tenho o 1/3 que seria o VB, também positivo, e eu tenho a carga de menos 1, que é a minha carga unitária, né? Ou seja, fazendo as considerações matemáticas, eu consigo entender que o VA vale 2/3, né? Ou seja, quando a minha carga percorreu 2 metros, desses primeiros 6 metros, né? Ela influenciou 2/3 dessa carga
o apoio A, e 1/3 dessa carga, o apoio B, tá certo? Muito bem, mas agora a minha força unitária percorreu e chegou aqui até o meu apoio B. Vamos ver o quanto ela está influenciando esse apoio, os apoios, né? Então vamos lá. Somatório de momento em A, ponto de referência continua sendo o ponto A, né? Agora essa carga unitária, ela vai multiplicar 6, tanto porque ela está estacionada no ponto B, né, no apoio B. Então eu tenho a carga unitária vezes 6 metros, ela está chutando aqui com essa tendência de giro, né? Então, negativo, porque ela está contrária à nossa convenção de sinais aqui, que é anti-horário, né? Então, de 1 vezes 6. E o VB, chutando ao contrário disso aqui, de VB vezes 6 positivo, né? Ou seja, 6 dividido por 6, VB igual a 1. Ou seja, 100% dessa carga está influenciando o apoio B a partir do momento que ela correu até o apoio B e passou por ali ou estacionou ali. Vamos ver agora no apoio A, quanto que ela está influenciando o apoio A. Então eu tenho menos 1 da carga, está aqui. Eu tenho 1 do apoio VB, está aqui. E eu tenho o apoio VA positivo também. Ou seja, 1 menos 1, VA vale 0. Faz sentido, porque se 100% dessa carga está influenciando o apoio B, 0% tem que influenciar o apoio A, né? Mas minha carga não parou. E ela correu agora até o final da viga, né? Vamos ver quanto ela influenciou aí. Então ela influenciou. Aqui eu tenho 1 vezes o 8, né? Que é o 6 mais o 2. Lembrando que continuo tomando como referência o apoio A. Então, eu tenho 1 vezes 8 negativo, porque é contrário, né, à minha convenção de sinal, que é anti-horário como positivo. E eu tenho VB vezes 6, que está chutando o contrário aqui, portanto, positivo, né? Então, eu tenho VB igual a 8 dividido por 6, que é o mesmo que 4/3. Faz sentido, né? Agora, com relação ao apoio A, então, somatório de cargas aqui, de forças verticais, eu tenho menos 1 da minha carga, eu tenho 4/3 do apoio VB e eu tenho o VA, ou seja, o meu VA vale menos 1,3. Para a gente entender agora isso daqui, vamos traçar os gráficos, né? Então, agora a gente tem como traçar os gráficos de tudo isso, né? Veja só. O primeiro cálculo que a gente fez, né, foi quando a carga estava estacionada no ponto A. Então, quando ela estava estacionada no ponto A, eu encontrei para VA, né, no meu primeiro cálculo lá, eu encontrei 1 Newton, né, quando a carga estava estacionada no ponto A e ela influenciava 0 no ponto B. Quando eu estacionei a carga aqui no ponto C a 2 metros, né, que é essa daqui, ela influenciava 2/3, aqui ó, 2/3 o apoio A e 1/3 o apoio B, tá certo? Quando ela estacionou aqui no ponto B, né, ela influenciava 0 newtons o apoio A, tá aqui, e 1 newton o apoio B. Faz sentido que é 100% dessa carga. Quando ela passou e estacionou aqui no final da viga, né, lá a 2 metros do balanço, então ela influenciava menos 1/3 o apoio A e 4/3 o apoio B. Ou seja, além da carga propriamente dita, ela ainda ultrapassou mais uma vez essa influência de carga que ela tinha, né? Ou seja, eu posso traçar o gráfico dessa forma, né? Fazendo aqui uma diagonal, certo? Porque é justamente essa influência que ela desenvolveu ao longo dessa viga a partir do momento que ela foi correndo, né? E também
eu vejo que a partir do momento que ela correu, se eu tomar como referência agora o apoio B, né, quando ela foi correndo, ela tinha 0 lá no início e foi subindo até chegar em 4/3, né? Então, a partir do momento que essa carga vai correndo, vai se desenvolvendo, ela tem uma influência no apoio A, no carregamento, na cortante de A e também na cortante de B, né? Ou seja, se eu estou tomando como referência o ponto A e essa carga está correndo aqui, né? Ela vai influenciar 1 newton quando ela estiver no ponto A, 2/3 de newton quando ela estiver aqui no ponto C, ela vai influenciar 0 quando ela tiver o ponto A, né? Nós estamos tomando como referência aqui o ponto A. 0 newtons o ponto A quando ela estiver no ponto B e menos 1/3, né, de newton quando ela estiver lá no final do balanço. Já quando ela estiver estacionada no ponto B, ela vai influenciar 0 newtons o ponto A nesse momento, 1/3 quando ela estiver no ponto C, 1 newton inteiro quando ela estiver em cima do apoio B e 4/3 quando ela estiver lá no final do balanço. Tá certo? Muito bem, esse é o início do estudo de linhas de influência. Ela vai servir de base para a gente calcular trem tipo, por exemplo, né? Então espero que vocês tenham entendido até aqui e se tiver alguma dúvida, entre em contato e nós nos vemos na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!